Bom, aqui novamente, conforme prometido, para resolver um exercício usando algumas das definições que nós já vimos anteriormente. Vamos buscar exercícios que usem todas elas, tá bom? Então, primeiro exercício aqui. Todo plano que passa pelo ponto médio de um segmento equidistante das extremidades do segmento. É mostrar isso, né? Mostra que todo plano que passa pelo ponto médio de um segmento equidistante das extremidades do segmento. Então, vamos lá, vou desenhar primeiro o plano aqui. Ó. Como vocês já percebem, eu não sou muito bom de desenho, né? Então, aqui eu tenho um plano. Esse é o plano que passa pelo ponto médio de um segmento. Então, vou pegar um segmento aqui e o plano está passando pelo ponto médio. Vou dizer que o segmento tem extremidades A e B. E o ponto médio, vou chamar de M, né? Bem sugestivo, ponto médio. Só que aqui eu fui muito tendencioso, né? Na verdade, eu desenhei o plano alfa como ortogonal. A gente percebe que pela minha má intenção ele já é ortogonal. Então vamos fazer esse caso. Primeiro caso. Alfa ortogonal ortogonal não é. Alfa perpendicular ao segmento AB, tá bom? Como eu não sou geômetra, eu vou confundir essas palavras sempre, né? Aqui é perpendicular, né? No caso de ortogonalidade, eles não se tocam. É o caso das retas que são reversas e formam um ângulo reto, então elas são ortogonais, né? Essa é a definição correta. Como eu sou geômetra, eu sempre usei essas coisas indiscriminadamente, então é difícil a gente falar corretamente como geômetra, né? Mas aqui a gente diz que o segmento é perpendicular a alfa. A reta, essa reta aqui, que passa, primeiro caso, vou colocar assim, primeiro caso, a reta que dá suporte ao segmento é perpendicular a alfa, né? Então, qual é a distância? O que nós queremos provar é que o plano é equidistante desses extremos, mas qual é a distância de A a alfa? Distância de A a alfa você projeta ortogonalmente, já está, né? Projeta ortogonalmente a distância de A do ponto A até o plano alfa, nada mais é que a medida do segmento AM, tá certo? Assim como a distância de B ao plano alfa é a medida de B a M, porque essa é a projeção de B também vai dar lá, né? Esse cara é ortogonal a alfa. B, M. Ora, mas M é o ponto médio de AB. Então, AM é igual a BM. Portanto, AM, por hipótese, é igual a BM, por hipótese. Isso significa que distância de A até alfa é igual à distância de B até alfa, como queríamos demonstrar, né? As distâncias alfa é equidistante dos extremos aqui, das extremidades, né? Dos extremos do segmento. Bom, mas como eu falei, eu fui tendencioso. Então já vou fazer o segundo caso. Segundo caso também que não tem muito o que pensar. Você tem plano alfa e agora suponha que o segmento esteja contido em alfa, né? A, B. Então, a reta que dá suporte ao segmento AB está contida no plano alfa. Ora, qual é a distância do ponto A a alfa? Você vai projetar, vai dar em cima dele mesmo, né? A distância é 0, né? E a distância, qual é a distância do ponto B a alfa? Mesma coisa, 0. Portanto, no segundo caso, a distância de A até alfa é igual à distância de B até alfa, que é 0 mesmo. Os pontos estão no plano, não é? Bom, e o terceiro caso, que é o mais interessante, é o caso em que a reta é oblíqua, né? Ela é
secante ao plano, mas não é perpendicular. Então, terceiro caso. Você tem aqui o plano, deixa eu caprichar no desenho. Plano alfa. E a nossa reta agora ela é assim, oblíqua. Tá bom? Essa aqui é a nossa reta R. Ela é oblíqua. Ah, mas eu quero só o segmento, né? Não precisava nem falar esse R aqui. A reta R é a reta suporte aqui, a reta que passa por A e B, não é? Tchum, tchum. Vou colocar o B aqui mesmo, não importa. E aqui o ponto médio, digamos que aqui seja o ponto médio do segmento. O plano alfa corta exatamente aí no ponto M, tá bom? Muito bem, nós temos como hipótese que AM é igual a BM, né? Ponto médio. E a interseção é o M. Bom, eu nem vou colocar isso aqui. O que acontece é que quando eu quero calcular, quando eu quero medir a distância do segmento a alfa, melhor, do ponto A ao plano alfa, eu faço aqui a projeção ortogonal, né? Digamos que dê bem aqui. E a mesma coisa com B, né? Vamos projetar B no plano e digamos que a coisa aconteceu por aqui. Essas projeções são projeções ortogonais, não é? Para nós, conforme foi definido, distância de ponta ao plano, né? Você projeta ortogonalmente. Vou dizer que esse aqui é o ponto A', o pé da perpendicular, e o ponto B', pé da perpendicular, traçado aqui por B. Tá bom? Ora, aqui tem uma coisa interessante, né? Você tem dois triângulos, e nós vamos usar aquelas relações que vocês aprenderam lá na geometria 1, né? Você tem dois triângulos e aqui você tem dois ângulos que são opostos pelo vértice, então são ângulos congruentes. Aqui a gente diz congruente, né? Vamos usar a linguagem do geômetra, né? Para ninguém me puxar a orelha. Então, o segmento AM é congruente ao segmento BM, que são lados desses dois triângulos aqui, né? Triângulo AM, A' e BM, B'. E são hipotenusas ainda, mais particularmente, não é? Bom, mas o que nós percebemos primeiro foi que esse ângulo aqui, já tem dois ângulos iguais, esses triângulos, né? O ângulo A''M, A''M é congruente ao ângulo B'M, B'M, que a gente está vendo aqui que é o ângulo de 90 graus, né? Não vou colocar não, vou colocar que são congruentes, não é? Além disso, aqui você tem ângulos opostos pelo vértice, né? Então, AM, A' é congruente ao ângulo BM, BM, tá bom? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Se dois ângulos de um triângulo são congruentes, isso implica que o terceiro é congruente. Isso implica que o ângulo MB', é congruente ao ângulo, o terceiro aqui, MA', tá bom? Ora, os três ângulos de um triângulo são congruentes, então esses triângulos são semelhantes, né? Então, conclusão aqui, triângulo BM, B' é semelhante ao triângulo AM'. Eles são semelhantes, quer dizer, tem proporções, os seus lados têm proporções idênticas, né? São proporcionais. Mas a gente tem uma informação ainda mais incisiva aqui, né? Que vai nos levar
a uma conclusão maior. Esses triângulos são semelhantes, mas eles têm lados congruentes, dois lados que são congruentes. Então a proporcionalidade aqui entre os lados é 1, ou seja, os lados são congruentes. Todos os lados são congruentes, não é? Isso aqui, junto com aquela informação, vou colocar, junto com a informação de que AM é congruente a BM, me leva a concluir que os triângulos, na verdade, são congruentes. Mais que semelhantes, são congruentes, não é? AM, a linha. Bom, se são congruentes, todos os seus lados são congruentes, ou seja, a linha é congruente a BB', que é o ângulo que se opõe a esse ângulo aqui no triângulo, né? Se opõe aos ângulos correspondentes, né? A linha, então, concluo que é congruente a BB'. Portanto, a linha é congruente, o segmento A' é congruente ao segmento B'. Ou, em outras palavras, a linha é a distância do ponto A ao plano alfa e BB' é a distância do ponto B ao plano alfa. De novo, no caso mais geral, nós temos que a distância do plano aos extremos daquele segmento que ele corta ao meio é a mesma distância, né? Ele é equidistante dos extremos. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem pelo grupo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Logo, logo eu volto com outro exercício.